Qual é a situação da cidade? O que o senhor viu nessa viagem à Bahia? Bom dia, Bruna. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os Bom dia. ouvintes. Um abraço para o nosso amigo da Atena. Espero, quanto antes, poder fazer uma entrevista presencial com ele. Ontem estivemos lá no extremo sul da Bahia, acompanhado do Coronel Lucas, da Defesa Civil, né, de toda a estrutura do governo federal. Visitamos várias cidades, Bruna, que foram atingidas com essa calamidade. Cabe lembrar que essas fortes chuvas começaram no final de novembro, né, em especial uma forte chuva que ocorreu em Itaberaba, na Bahia. Desde o dia 28 de novembro, equipes da Defesa Civil e da Assistência Social do governo federal já estão no estado da Bahia. Essas chuvas aumentaram, né, que pegou o extremo sul da Bahia, o norte de Minas Gerais, muitos municípios em estado de calamidade, população que pede socorro. Quem pede socorro não quer saber de onde está vindo a ajuda, e esse, portanto, é um momento de cooperação e não de disputa política ou eleitoral. É um momento onde todos têm que se unir realmente para minimizar o sofrimento da população e poder, de fato, fazer com que o quanto antes a situação volte à normalidade. Foram, de fato, muitas casas destruídas, estradas, pontes, barragens que foram também rompidas, a população que perdeu tudo, do colchão ao fogão, comerciantes que perderam seus estoques, muito lixo acumulado, e agora é percebível isso quando baixou o nível das águas nessas localidades. Então, é de fato um trabalho muito grande que as prefeituras precisam agora desenvolver. Tem contado com o apoio do governo federal, o Ministério do Desenvolvimento Regional, através do ministro Rogério Marinho, tem agido, tanto no envio de recursos, como também agora nas planilhas, para que possa assim, reconstruir tudo isso que foi destruído pelas águas. E ontem foi esse momento onde pudemos acompanhar, inclusive, a distribuição de mantimentos. O presidente Bolsonaro esteve conosco lá na semana passada, pediu um reforço de ações do governo federal no local. Ele disse que estava determinado em ajudar os mais necessitados, e isso é o que nós vimos durante toda a semana: mantimento chegando, medicamento, água, cestas de alimento, né? Desde de cestas do próprio Ministério da Cidadania até de doações do Senar, da FEComércio, da CEAGESP em São Paulo. São muitas movimentações, pessoas, voluntários da sociedade civil, de entidades religiosas, né? Pessoas, né? Muitas vezes o socorro vem do vizinho, vem de alguém que está passando ali, que consegue socorrer uma senhora que poderia ser levada pelas águas. Então, esse é um momento de muita cooperação e é o que nós estamos buscando fazer lá no extremo sul da Bahia, no norte de Minas. Agora, ministro, isso, claro, né? A gente tem observado efetivamente várias empresas, companhias que estão se mobilizando para ajudar ali os necessitados. É isso, com medicamento, com alimentação, com vestuário, mas e do ponto de vista da infraestrutura, que aí depende de uma ação dos governos, não é? Do ponto de vista da infraestrutura, para recuperar a casa dessas pessoas, recuperar a estrada, recuperar muitas vezes plantações ali que foram destruídas, o que é que o governo vai oferecer para a população ali do sul da Bahia? Já estamos fazendo isso. Mais de 14 milhões já foi transferido efetivamente para as contas das prefeituras municipais. As casas destruídas, temos recursos sim para a reconstrução dessas casas, todavia não nas mesmas localidades, não pode ser construída em área de risco, mas essas orientações já foram todas passadas. Tivemos equipes do Ministério do Desenvolvimento Regional e da Defesa Civil, engenheiros no local, orientando os gestores municipais a fazer o preenchimento desse material inteiro. Então, muito recurso já foi transferido e temos muito ainda por fazer e para apoiar, né, para que essa região possa, o quanto antes, ter a normalidade estabelecida e buscar o seu desenvolvimento pleno novamente. É um momento de muita dificuldade, muito transtorno para a população, né, mas com o engajamento de todos, com a união, com a cooperação, nós estamos conseguindo, sim, superar esse momento de dificuldade. Ministro, e é sempre bom lembrar, né, que agora a gente está chegando na época da chuva, é o verão aqui no Brasil, e nessa época, infelizmente, não é incomum nós observarmos muitos pontos do país que sofrem com a chuva, cidades que são atingidas. O governo está preparado agora para esse verão aí, para eventualmente atender outras regiões, outras cidades,
outras populações que venham a sofrer com enchentes, com chuvas de verão? A Defesa Civil é mais do que um órgão, ela é um sistema, né, que busca engajar, inclusive, toda a sociedade, desde das instituições municipais, estaduais, federal. Há sempre um programa permanente para dar suporte, né, a essas questões que infelizmente ocorrem. Como você bem lembrou, agora é o período das chuvas de verão, então é possível que ocorra em outras regiões, mas esperamos e torcemos para que não, especialmente com essa intensidade que ocorreu no extremo sul e no norte de Minas, no extremo sul da Bahia e no norte de Minas. Foi uma chuva talvez a maior dos últimos 50 anos. Agora que as águas desceram, você começa a ver o quanto ela devastou, né, destruindo casas, arrancando árvores, destruindo infraestrutura, pontes, estradas, e para tudo isso vai ser um trabalho muito árduo que terá que ser desenvolvido agora com a cooperação de todos, para que a região, né, busque retomar as atividades normais. Ministro, a gente está falando aqui muito da situação da Bahia, mas Minas Gerais também, com fortes chuvas por lá, tem esse mesmo relato. Qual que é a orientação do governo nesse caso? A situação é um pouquinho diferente, acredito que mais tranquila em comparação com o sul da Bahia, mas que também requer bastante atenção, né? No caso do norte de Minas, a Defesa Civil do Estado Mineiro já estava melhor estruturada, preparada, e houve uma cooperação maior do governo do Estado de Minas, diferente do que ocorreu no caso da Bahia, que houve muita utilização política, né, dificuldade de interação, até de respeito institucional durante o enfrentamento desse momento de dificuldade. Então, no caso do norte de Minas, as providências também foram adotadas, também teve lá a instalação de uma central de operações da Defesa Civil Nacional, que interagiu com os prefeitos, com as entidades, no mesmo formato, podendo proteger as vidas em primeiro lugar, evitar que o pior aconteça, mas na sequência fazer o abrigamento dessas famílias, muitas pessoas desalojadas. Para isso nós temos recursos aqui no Ministério da Cidadania e no Ministério do Desenvolvimento Regional, para mitigar justamente esse momento de dificuldade e começar desde já, né, a atuar para desobstruir as estradas, construir as pontes, né, limpar o lixo que toma as cidades, muito lixo. Ontem nós presenciamos, foram mais de 5 cidades visitadas e muitos entulhos, né, escombros por toda a cidade. Agradecer também ao portal UOL, Capriotti, que chama nesse momento a nossa entrevista com o ministro da Cidadania, João Roma, aqui na Rádio Bandeirantes. Então, também estamos ao vivo no portal UOL. E eu vou aproveitar, ministro, a sua presença aqui na Rádio Bandeirantes para falar também sobre um outro tema, sobre o Auxílio Brasil, o novo programa social, né, do nosso país, que entrou em substituição do Bolsa Família. E nesses meses, nos últimos meses, em novembro, agora em dezembro, recebem o Auxílio Brasil os mesmos beneficiários do Bolsa Família. E tem muita gente com dúvida a partir de 2022. O que acontece? O programa vai abrir inscrição para novos beneficiários? Então já começo com essa pergunta. O que a gente pode esperar do Auxílio Brasil para 2022, já a partir de janeiro? O Auxílio Brasil é o novo programa permanente de transferência de renda do governo federal, reforça nossa política de assistência social. Já começamos a pagar desde a sexta-feira, dia 10 de dezembro, no calendário regular, que seguirá até o dia 23 de dezembro. São mais de 14 milhões e 700 mil famílias beneficiadas, onde nenhuma delas vai receber menos de R$ 400. E, além disso, ainda agora no final do mês de dezembro, nós estamos colocando o benefício estendido a outras famílias, para chegar a um total de 17 milhões de famílias, superando a marca das 17 milhões de famílias, zerando, portanto, a fila do programa social do governo. O programa se estende no próximo ano, não é necessário fazer novo cadastro, e as pessoas automaticamente já estão sendo contempladas com o Auxílio Brasil. Graças a Deus, com a aprovação, com a cooperação de todos, com os votos dos deputados, dos senadores, conseguimos aprovar a PEC dos precatórios, o que viabiliza o reforço do programa social, para que nenhuma família receba menos de R$ 400. Já começamos a pagar e o efeito disso já está tocando na ponta, muitas famílias, não é, recebendo esse valor, que vai sem dúvida nenhuma refletir em mais comida na mesa para essas pessoas, um Natal com mais dignidade para os brasileiros mais sofridos. Sabemos que a pandemia está passando,
mas os efeitos sociais e econômicos da pandemia perduram em nossa sociedade, em especial entre os mais pobres. Portanto, o Auxílio Brasil chega em boa hora, reforçado, para todas essas famílias com um mínimo de R$400. Mas, ministro, sem necessidade de um novo cadastro para quem já recebe o Auxílio Brasil e já fazia parte do Bolsa Família. Repito a pergunta, o novo programa social vai valer para outros beneficiários? O governo federal vai abrir essa possibilidade para novas inscrições? Sim, o programa é permanente. Todas as famílias que estiverem na situação de pobreza, extrema pobreza, basta recorrer ao Sistema Único de Assistência Social, procurar um centro de referência de assistência social no seu município, assim como o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, também funciona de forma federativa, tripartite, está, portanto, descentralizado em todos os municípios do Brasil, né? O cadastro é permanente, a pessoa pode ir lá, né, com todas as condicionantes para participar do programa. Mas ainda nesse mês de dezembro, além dos, então, beneficiados do Bolsa Família, que totalizavam 14 milhões de 17 mil famílias, nós vamos também zerar todos aqueles que já estavam cadastrados, mas ainda não estavam contemplados no programa, superando a marca dos 17 milhões de famílias beneficiárias do programa Auxílio Brasil. Nós estamos conversando com o ministro da Cidadania, João Roma, aqui ao vivo, no Manhã Bandeirantes. Ministro, nós tivemos, no período da pandemia, um número maior de famílias entrando aí em estado de pobreza extrema, de miséria. E claro que essas famílias vão depender também do auxílio emergencial. Além do auxílio, não é? Além desses R$400 que o governo vai oferecer a essas famílias mensalmente, há outros projetos, há outros planos, outras ações que estão sendo previstas pelo governo para tentar recuperar um pouco e tentar recolocar essas famílias numa situação mais digna, numa situação em que se encontravam antes da pandemia, por exemplo? Sem dúvida nenhuma, Ricardo, são várias ações, né, interligadas. Desde o início, onde nós começamos a trabalhar aqui no Ministério da Cidadania, que é o braço social do governo Bolsonaro, o presidente reafirmou que estava determinado em ajudar os mais necessitados. Então, só agora no final do ano, nós chegamos aí com o Auxílio Gás, que já começa a ser pago esse mês, a mais de 5 milhões de famílias, com valor de R$52, que corresponde a meio botijão de gás na média nacional. Conseguimos também estender a tarifa social de energia elétrica. Essa tarifa que já contemplava 12 milhões de famílias, vai agora para outras 12 milhões de famílias de forma automática, sem necessidade de cadastro, uma vez que nós interligamos os sistemas do Ministério da Cidadania com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso corresponde a um desconto de quase 65% na conta de energia dessas famílias mais necessitadas, o que chega a um valor de quase R$300 para essas famílias, que faz muita diferença, né? Quase R$300 no ano. E temos também o reforço, né, no Alimenta Brasil, que é o programa que fortalece a nossa política na agricultura familiar, fazendo com que haja a garantia da compra dos produtos dos agricultores familiares e a destinação desses alimentos às famílias necessitadas nos locais de origem. Lá no município onde produz aqueles alimentos, eles são diretamente destinados às famílias que estão lá, no clube de mãe, no asilo, no orfanato. Então, isso é um avanço muito grande no quesito da segurança alimentar e nutricional. E, obviamente, o Auxílio Brasil vai ter o mínimo de R$400. E cabe lembrar que tem pessoas que vão receber, inclusive, muito mais do que os R$400, a depender das condicionantes, a depender da configuração familiar e da situação em que se encontrem. Ministro, pelo que eu entendi, então, teremos esses R$400 a partir de janeiro. O senhor defende esse valor, pelo menos no mínimo? Já estamos tendo os R$400. Sim, mas até então são R$400 para dezembro, né? Em janeiro ainda estava tudo incerto. Ele perdura durante todo o ano de 2022. Nós estamos falando do Auxílio Brasil, ele sucede, portanto, o Bolsa Família, é o novo programa permanente de transferência de renda do governo federal, que fortalece a nossa política de assistência social, interligando políticas como primeira infância, capacitação, segurança alimentar e nutricional, e ele vai perdurar por todo o ano de 2022, com a garantia de, no mínimo, R$400. Lembrando que muitas famílias vão receber, inclusive, um valor muito maior que R$400. Se a inflação continuar subindo, esse valor pode ser corrigido, ministro?
esse valor ele é avaliado, né? Esse ano nós já fizemos o reajuste da inflação, dando um aumento de 17,9% no ticket médio do programa permanente e, naturalmente, né, no final do próximo ano, poderemos também reavaliar de acordo com como for os índices inflacionários. Isso é possível, sim, mas com o benefício compensatório que faz com que nenhuma família receba menos de R$ 400, né, isso é um avanço muito superior à correção inflacionária. A inflação faria com que o ticket médio saísse de R$ 190 e fosse para R$ 220. Nós estamos assegurando um ticket mínimo de R$ 400. Então, é um avanço muito superior do que o avanço inflacionário. Mas não dá para falar em nenhum valor ainda com essa possível nova correção, né, ministro? Olha, o que nós estamos oferecendo é muito maior do que a correção da inflação. Nós já corrigimos a inflação no último mês, né, mas fomos muito além. Com a inflação, o ticket ficaria em R$ 220 de média. E o que nós estamos garantindo agora é um mínimo de R$ 400, sendo que muitas famílias vão ganhar mais do que isso. Então, nós estamos indo muito além do que seria a correção da inflação. Por quê? Porque esse é o momento que nós precisamos combater as consequências econômicas e sociais da pandemia. Pois a pandemia está passando, mas os efeitos sociais e econômicos perduram em nossa sociedade, especialmente entre os mais pobres. E é isso que o governo federal está determinado em fazer. O presidente Bolsonaro está, sim, mexeu todas as necessidades do governo federal para que a gente pudesse reforçar o programa social e chegar junto do brasileiro que mais precisa. 999048756, ministro, tem mensagem, Capri, no nosso WhatsApp aqui, chegando para o ministro da Cidadania, João Roma. Vamos lá, ministro. Bom dia, meu nome é João Carlos. Gostaria de saber dele se todo mundo que recebeu o auxílio vai continuar recebendo esse auxílio de R$ 400. Eu não vi quem fez a pergunta, mas o Auxílio Brasil, ele é diferente do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele funcionou durante o período da pandemia, justamente para aquelas famílias que estavam impedidas de desenvolver suas atividades econômicas, pessoas que estavam ligadas à economia informal, que estavam, portanto, muitos pais e mães de família impedidos de sair de suas casas para ganhar o sustento de suas famílias. Então, o auxílio emergencial foi um grande programa do governo, elogiado, inclusive, por organismos internacionais, que chegou a pagar, mais de 68 milhões de famílias brasileiras. Já agora, o Auxílio Brasil, ele está focado na pobreza e extrema pobreza. Então, todas aquelas famílias que se encontrem hoje na faixa da pobreza e extrema pobreza, elas devem procurar o Sistema Único de Assistência Social, atualizar o seu cadastro, para saber se ela está apta a receber o Auxílio Brasil. Esse mês nós já estamos zerando a fila. Todas as famílias cadastradas nessa situação passarão a receber o Auxílio Brasil com um mínimo de R$ 400. Ministro, deixa eu aproveitar a presença do senhor também, ministro João Roma, ministro da Cidadania, porque está sob sua responsabilidade também a cultura, não é? Qual é o... Não. A cultura integra o Ministério do Turismo, que é com o Gilson Machado. Comigo aqui, eu fico toda a área de assistência social, que é o braço social do governo Bolsonaro, e integra também o Ministério da Cidadania, a pasta dos esportes. Tanto que eu fui nas Olimpíadas representando o governo brasileiro, essa Olimpíada que nós recebemos a maior quantidade de medalhas, tanto nas Olimpíadas como nas Paralimpíadas. E aqui também desenvolvemos toda a política de esporte do governo federal. Isso, do esporte. Eu fiz uma troca aqui de cultura com o esporte. O esporte está sob a sua responsabilidade aí também. Então, ministro, em termos de esporte, ano que vem vamos ter Copa do Mundo, não é? Mundial de Futebol, mas temos aí já um ciclo olímpico também pela frente, não é? Daqui a praticamente 3 anos, Paris 2024. Como é que está a preparação aí para esses 2 próximos grandes eventos em nível global? Como é que o governo está tratando disso? Olha, nós temos um foco muito grande aqui no esporte de base. Por isso que nós estamos reforçando cada vez mais essas atividades multidisciplinares, junto com toda essa parte, com o programa Vencer, com S, que busca justamente ampliar a presença
das atividades esportivas para uma camada maior da nossa população, muitas pessoas que têm talento, que podem sim, com alguma orientação e com estrutura de vida, superar suas marcas e vir orgulhar o Brasil lá na frente. E o que nós esperamos, né, para o próximo ciclo olímpico é que a gente também supere nossas marcas. O governo federal hoje bateu o recorde na concessão das bolsas Pódio e Bolsa Atleta, que é uma ajuda mensal que dá para todos esses atletas que foram cadastrados e contemplados no edital. Né? Isso é uma ajuda que consegue manter todos esses atletas, né, para que eles consigam desenvolver suas atividades, superar suas marcas, para que lá na frente a gente consiga, né, se emocionar mais uma vez com os atletas subindo no pódio e ganhando medalhas para o nosso Brasil. Perfeito. O senhor sabe, ministro, que em cima disso que o senhor está dizendo, né, e é fundamental, tem outro programa que eu apresento aqui na Rádio Bandeirantes, que é o Fôlego, que é um programa dedicado a questões das atividades físicas, da promoção de saúde, não é? da atividade física como promoção de saúde. E nesse programa, eu tenho falado muito ultimamente, ainda nessa questão da base, né, de investir na formação, da detecção de talentos, porque um país como o nosso, com 212 milhões de habitantes, tem um desempenho muito aquém em grandes competições, como Olimpíadas, por exemplo. A gente tinha que ter um desempenho muito maior, tinha que estar brigando lá pelas primeiras posições com os Estados Unidos, com Rússia, com Japão, com o Reino Unido, né? Pela miscigenação da nossa população, pela quantidade de gente que nós temos aqui, muitos talentos acabam se perdendo. E o senhor sabe que aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, uma cidade com 12 milhões e meio de habitantes, nós não temos uma pista pública de atletismo, ministro? O senhor sabia disso? São Paulo não tem uma pista para poder detectar crianças, jovens, adolescentes com talento para o atletismo. Uma cidade como a nossa aqui, São Paulo, 12 milhões e meio de habitantes. Qualquer pessoa que quiser ir conhecer uma pista de atletismo, ter o primeiro contato, nós não temos, aqui na cidade de São Paulo. Jundiaí, aqui do lado, que é uma cidade infinitamente menor, tem uma pista pública de atletismo. Praia Grande, aqui no litoral, tem uma pista pública de atletismo, e São Paulo não tem. Isso não soa estranho para o senhor, ministro? Jundiaí tem, inclusive, com o apoio do Ministério da Cidadania aqui, da nossa pasta dos esportes, nós também apoiamos e temos, mesmo no meio de toda essa pandemia, de todo esse problema, ainda levamos a cabo mais de 3 mil obras em todo o Brasil, né, reforçando a infraestrutura, né, para o desenvolvimento do esporte. Mas você falou uma coisa importante, Ricardo, é um país plural e nós somos sim o país do futebol, mas existem muitas modalidades olímpicas. E com o nosso povo tão diverso, nós temos sim como apresentar essas outras modalidades olímpicas para a nossa população. E é isso que nós estamos buscando fazer para que o jovem, às vezes, ele pode não ser bom de bola, mas ele pode ser, né, um bom velocista, né, ele pode ter aptidão para outras modalidades olímpicas. E isso é que precisa ser também estimulado, né, cativado e cultivado, né, com os jovens do nosso Brasil inteiro. Além disso, cabe ressaltar que agora mesmo, depois das Olimpíadas, nós tivemos a realização, Ricardo, 17 anos sem ocorrer, tivemos a realização dos JEBs, Jogos Estudantis Brasileiros, lá no Rio de Janeiro, com a presença de jovens de todos os estados do Brasil. Todos os estados estiveram presentes, e isso foi, sem dúvida nenhuma, agora no final desse ano, talvez o maior símbolo de motivação nessas localidades. Teve jovens, né, estudantes inclusive de escolas públicas, que voltaram para suas cidades e passearam, né, em carro de bombeiro. Veja como isso pode motivar aquela juventude no município que teve lá um coleguinha que foi ao JEBs no Rio de Janeiro e conseguiu ganhar uma medalha lá. Então são ações como essa que precisam realmente ser resgatadas do nosso Brasil, precisam ser estimuladas. Esse JEBs, por exemplo, há 17 anos que ele não era realizado, né? Desde 2004 que não havia realização do JEBs. Então nós precisamos sim cada vez mais estimular essas ações, não só com infraestrutura, mas com orientação, né? Buscando os profissionais de educação física, pessoas que possam orientar essas novas gerações, pois sem dúvida nenhuma aqui no Brasil nós temos um grande potencial para que cada vez mais nós possamos utilizar o esporte não apenas como ferramenta, né, de transformação social, mas também motivo de muito orgulho para o nosso Brasil.
Ministro, o Congresso vota hoje o orçamento para 2022 e em agosto, quando a proposta foi enviada pelo governo, a gente tinha uma expectativa do salário mínimo para 2022 a R$ 1.169. E tem uma estimativa, né? O deputado Hugo Leal, que é o relator do orçamento, apresentou no relatório um valor de R$ 1.210. Tem uma correçãozinha, né? R$ 41,44 a mais por causa dessa correção de inflação, ou seja, sem um aumento real. O senhor tem alguma informação sobre isso? A gente deve começar já a falar em um salário mínimo na casa dos 1.210 mesmo a partir do ano que vem? Eu tenho conversado muito com o deputado Hugo Leal, que é o relator do orçamento, cuidando especialmente para garantir, né, o orçamento tanto para a área do esporte como, em especial, para a área de assistência social, que é a atribuição aqui do nosso Ministério. Não tenho detalhes sobre a questão do novo valor do salário mínimo, nem correção acerca disso, né, mas eu posso atestar que o trabalho tem sido feito com muita perícia, né, tivemos várias reuniões para que, de fato, possamos ter uma peça orçamentária adequada, né, para as necessidades, né, do governo federal, para que possa, assim, cumprir suas missões, né, chegar junto da população que mais precisa. Como o presidente Bolsonaro sempre fala, menos Brasília, mais Brasil, é fazer com que o governo chegue na ponta e possa melhorar a vida da nossa população. Ministro da Cidadania, João Roma, aqui conosco nesta segunda-feira na Rádio Bandeirantes. Ministro, obrigada pela entrevista, pelo tempinho com a gente. Aproveito, já convido o senhor a estar aqui em um outro momento também com o nosso querido José Luiz da Atena aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, um ótimo Natal, um ótimo ano para o senhor. Muito obrigado, Bruna, muito obrigado, Ricardo. Um abraço a todos os ouvintes e quero sim, presencialmente, foi o que eu combinei com o Datena, quero, né, desejar a ele e a todos que estão nos ouvindo agora um excelente Natal e que 2022 seja um ano iluminado para todos nós. Forte abraço, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, ministro. Bom dia. Agora, 11h14, esse é o Manhã Bandeirantes aqui na Rádio Bandeirantes.